Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Evoluação, o canal que ajuda você a alcançar a sua melhor versão. Eu me chamo Wallace e hoje nós estaremos falando sobre superação de medo. Se você tem algum medo que te limita, que te prejudica e você quer enfrentar e superar, fica conosco até o final desse vídeo que eu tenho certeza que alguma dica que você vai escutar aqui vai te ajudar. O medo é uma reação involuntária do nosso corpo quando ele identifica algum tipo de perigo ou de ameaça. O cérebro ele envia estímulos estressantes para o nosso corpo para que a gente não entre nessa situação de perigo, ou se a gente estiver lá, para que a gente saia de imediato dali. É como se o corpo estivesse mandando o tempo todo sinais para você fugir daquele lugar. O medo é muito bom, ele evita que a gente sofra diversas coisas, é o nosso alerta. Sabe no Homem-Aranha quando a gente via aquele alerta que ele tinha que ficava vermelho a cabeça dele quando ele estava em perigo? Isso nada mais é do que o nosso alerta do medo quando tem uma situação de grande perigo. O grande problema é que às vezes, devido às experiências negativas que nós tivemos no passado ou algum trauma, esse sistema de alerta e de perigo, ele fica um pouco desregulado. Às vezes nós não estamos nessa situação, mas devido a pequenas memórias ou traumas que nós tivemos, o corpo reage da mesma forma. E a gente precisa enfrentar esses medos para não trazer consequências em nossas vidas. Dependendo do medo que nós temos, pode impactar a nossa carreira profissional, a nossa relação amorosa, a nossa comunicação, enfim, pode trazer diversos prejuízos para a nossa vida. Então eu vou compartilhar com vocês a metodologia que eu desenvolvi para superar o medo que eu tinha de voar. Eu ainda tenho medo em situações extremas, mas eu já consigo controlar. Tive que aprender a enfrentar o meu medo porque em certo momento da minha carreira eu comecei a fazer trânsitos aéreos, então eu tive que ter frequência de voos. E desde criança eu sempre tive medo de avião, não sei se é por conta do barulho, não sei exatamente o porquê que é, mas eu lembro que quando os meus pais iriam visitar os meus avós em um distrito, nós passávamos perto do aeroporto e só aquele barulho ali já me deixava com medo. Eu já cansei de sonhar com um acidente aéreo. Com certeza eu devo ter sonhado aí mais de 30 vezes tranquilamente. Eu caindo de avião, o avião caindo na cidade que eu morava, trânsito aéreo. Uma vez eu sonhei que tinham se desligado todos os radares, tinha dado um problema no radar dos aviões, e aí os aviões não conseguiam mais saber a longitude e altitude que eles estavam. Então começou a ter vários acidentes aéreos, tipo um apocalipse, uma coisa muito doida. Então sempre foi muito difícil para mim enfrentar esse medo. E aí a partir do momento que eu teria que frequentemente viajar, eu tive que buscar uma maneira de enfrentar isso, certo? Que eu consegui e eu vou compartilhar com você. Independente do seu medo, você pode adotar essas estratégias que vai te ajudar a você enfrentar e até superar o seu medo, dependendo do grau de medo que você tem. Se você perceber que nada do que você faz te ajuda a enfrentar o seu medo, a superar, eu te aconselho a você buscar uma orientação médica. Mas o que eu fazia? O primeiro grande passo que eu dei para mim superar o meu medo de voar é assumir que eu tinha medo. Eu tinha vergonha às vezes de falar para as pessoas que eu tinha medo, tinha uma insegurança muito grande. Depois eu comecei a falar, não, tenho medo sim e eu vou enfrentar e eu vou superar. O segundo passo é você buscar conhecimento sobre o seu medo e sobre pessoas que já superaram o medo que você tem. A terceira coisa que você tem que fazer é saber exatamente quando que vai disparar o gatilho, para que assim você consiga evitar essa sensação. Se eu sei que todo dia às 18 horas em tal rua tem uma grande chance de acontecer um assalto, quando eu estiver no trânsito eu vou evitar essa rua para não acontecer o assalto comigo. É mais ou menos a mesma ideia. Se você sabe o que te leva a sentir isso, quais são ali os gatilhos, as primeiras coisas que vão acontecendo, você tem uma forma de contornar essa situação para não chegar no momento que dispara o medo. Por exemplo, eu sei que o meu medo ele vai se intensificar quando o avião estiver em alguma turbulência ou estiver balançando muito. Para evitar que naquele momento eu esteja focado no barulho do avião ou naquela situação, quando eu entro na aeronave eu já busco relaxar. Quando eu penso no voo, eu já imagino um voo tranquilo, voando sem turbulência, sem um avião balançar. Eu já coloco um fone para escutar uma música, ou eu vou lendo algum livro. Eu procuro sentar próximo da asa, que é o lugar onde balança menos. Eu não sei se realmente balança, mas na minha cabeça balança. Dessa forma eu já entro
no quarto passo, que é você sempre manter o pensamento positivo, independente da situação, sempre focar o seu pensamento em coisas boas. Se você pensar em coisas ruins, você vai sofrer e vai ativar o seu gatilho do medo, certo? Falando de música, tinha uma playlist da Azul que não era muito bom escutar a música não. Eles tinham aquela música da Ana Vilela, do Trem Bala. Você entrava no avião e você colocava o fone para escutar as músicas, aí tinha aquela parte lá, que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro que precisa partir. Então essa pessoa já tem medo, e ela escuta uma música dessa, ela vai ficar mais tensa ainda. Então Azul, se alguém da Azul algum dia assistir esse vídeo, não coloque música assim, ou da Azul, ou de outra companhia, não coloque esse tipo de música, viu? Porque se alguém tiver medo ou pânico, vai prejudicar essa pessoa. Então sempre manter o pensamento positivo vai te trazer tranquilidade. Se você vê que tá indo para um lado, começar a pensar no pior, em catástrofe, em coisas ruins, você volta automaticamente para coisas boas. Da mesma forma, se você vê algum inseto que dispara o seu medo, fique imaginando que ele vai te atacar, que ele vai para cima de você, que ele vai te morder, que isso vai fazer com que você fique pior ainda. Você tem que pensar que ou ele vai embora, ou que você vai pegar o veneninho ali e vai disparar nele, ele vai morrer, e vai resolver dessa forma. Pensa sempre positivo, sempre coisas boas. O quinto passo é manter o foco em outras coisas para você manter o controle. A gente tem um vídeo sobre foco. Se você não tem uma facilidade grande de focar, de manter-se concentrado em alguma coisa, a gente vai deixar aqui no card, você pode assistir, que está muito bom esse vídeo. Então é você focar, como eu disse, em outras coisas, em outros pensamentos, em outra atividade. O foco ele serve para você não distrair. Você vai focar em outras coisas e não naquilo que te dá o medo, que te deixa em pânico, que te deixa numa situação ruim. O sexto e último ponto que você precisa fazer é ter um procedimento de retomada de controle. Se por acaso você não conseguiu evitar o medo, se realmente disparou seu coração, você está com a mão suando, respiração ofegante, você precisa sair dessa situação. Então faça um procedimento que você consiga prontamente lembrar dele e executar imediatamente. Então eu, por exemplo, estou numa turbulência, o coração acelera, a mão soa, você começa a pensar no pior. O que eu faço? Primeiro de tudo, controlo a minha respiração. Começo a respirar tranquilamente, respirar e expirar de uma forma tranquila. Controlo a ofegância. E aí eu fecho os olhos. E aí eu começo a imaginar que eu estou viajando de ônibus e que os mesmos movimentos que o avião está fazendo é o mesmo movimento que o ônibus faz na estrada e que não me deixa nem um pouco com medo, que eu sei que vou chegar no meu destino tranquilamente. E aí dessa forma o coração vai desacelerando, a mão que estava gelada, suando, ela volta a ficar na temperatura normal e assim eu saio dessa situação. Então esses são os 6 passos que eu desenvolvi, eu aprimorei, que me ajudaram a superar o medo que foi crucial para o crescimento da minha carreira. Independente do medo que você tem, utiliza esses 6 passos aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? E se você quer ter uma visão diferente do medo, quer aprender um pouco mais sobre o medo, eu vou indicar esse livro para você, que é um livro espetacular, inclusive eu li esse livro recentemente. É muito bom. Ele trata o medo de uma forma diferente e o quanto que a nossa cabeça nos limita. E não se assustem com o nome do livro. Eu fiquei com um certo receio de ler, porque eu sou cristão e eu vi o nome ali, Diabo. Eu fiquei um pouco, não vou dizer medo, mas eu fiquei com receio, tá? Então você não precisa ter esse receio não, porque o livro é super tranquilo, ele traz conhecimentos maravilhosos, vocês vão ter uma visão totalmente diferente de tudo. Então, super aconselho vocês a lerem esse livro. Eu vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse, compra por esse link que você ajuda o nosso canal. E você? Qual é o medo que você tem? Você consegue enfrentar ou você tem muita dificuldade? Depois que você aplicar esses 6 passos, você volta aqui e fala para nós se te ajudou ou não te ajudou a superar o seu medo. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho. Acompanhe a gente nas redes sociais e todo domingo às 19 horas eu te espero aqui com conteúdo novo que vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Beleza? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.